Só para encerrar aqui, que caiu a conexão, respondam essas perguntas no caderno de vocês, né? Tenho sentimento de inimizade, raiva, hostilidade ou oposição em meu coração para com Deus ou com outras pessoas? Às vezes a gente culpa Deus, outras pessoas pelos nossos problemas, então a gente pode avaliar se nós temos feito isso, né? Como posso vencer o pecado do orgulho? Então, Jacó 2, do 17 ao 21, ele fala sobre isso, né? Pensar em vossos irmãos como em vós mesmos, sede amáveis para com os outros, e liberais com vossos bens para com vossos irmãos, para que vossos irmãos sejam ricos como vós, né? Mas antes de buscar riqueza, buscar o reino de Deus, e depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riquezas, se as procurardes, e procurá-las-ei com o fito de praticar o bem, e de vestir o nu, de alimentar o faminto, libertar os cativos, confortar os doentes e aflitos. E agora, meus irmãos, falei-vos sobre o orgulho, e aqueles de vós que afligiste o próximo e o perseguiste devido ao orgulho de vosso coração por causa das coisas de Deus, vos dou o que dizeis, vos deu o que dizeis disto. Não supondes que tais coisas são abomináveis? Aquele que criou todas as coisas e para ele uma criatura é tão preciosa como a outra, e toda a carne vem e todos criou para o mesmo fim, para que guardassem os seus mandamentos e glorificassem-no para sempre. Então ele fala que não é pecado você ter riqueza, você pode buscar as coisas de Deus, depois buscar a riqueza, mas usar da sua riqueza para abençoar a vida de outras pessoas, né? Terceiro Nef 6, do 12 ao 14, ele fala: E começou o povo a ser distinguido por classes, segundo suas riquezas e oportunidades de instrução. Sim, alguns eram ignorantes por causa de sua pobreza, outros recebiam muita instrução por causa de sua opulência. Alguns se exaltavam em seu orgulho e outros eram extremamente humildes. Alguns respondiam injúria com injúria, enquanto outros sofriam ultrajes, perseguições e toda espécie de aflições sem revidar. E eram humildes e penitentes diante de Deus. Assim surgiu uma grande desigualdade entre toda a terra, de modo que a igreja começou a decair. Sim, tanto que no 30º ano a igreja dissolveu-se em toda a terra, salvo entre alguns lamanitas que se haviam convertido à verdadeira fé e não se afastaram dela, pois eram firmes e constantes, inabaláveis, desejando que com todo o empenho, guardando com todo o empenho os mandamentos do Senhor. Então, lembra, os antinefilitas foram o único que permaneceram na igreja. A igreja só permaneceu entre eles no final, porque eles tinham realmente se convertido para não sair. Os nefitas, infelizmente, o orgulho fez com que a igreja deixasse de existir entre eles. O propósito de um antídoto. O antídoto é um medicamento tomado para neutralizar o veneno específico, né? De que maneira o orgulho pode ser um veneno? Por que você acha que o presidente Benson descreveu a humildade como o antídoto para o orgulho, né? Então, lembra, o orgulho pode levar até assassinato, né? E a humildade pode levar à exaltação. O presidente Benson ensinou o seguinte: como vencer o orgulho? O antídoto para o orgulho é a humildade, mansidão, submissão. Sejam humildes por opção. Podemos escolher ser humildes voluntariamente, vencendo a inimizade para com nossos irmãos, com nossas irmãs, estimando-os como a nós mesmos e os elevando até onde estamos, ou mais alto ainda. Podemos escolher ser humildes ao receber conselho e punições. Podemos escolher ser humilde perdoando aqueles que nos ofendem. Podemos escolher ser humilde prestando serviço abnegado. Então, aí está um exemplo de como ser humilde. Podemos ser humildes ao servir a missão, pregar a palavra capaz de tornar os outros humildes. Podemos escolher ser humilde indo mais frequentemente ao templo. Podemos escolher ser humilde confessando e abandonando nossos pecados, nascendo de Deus. Podemos escolher ser humilde amando a Deus, submetendo nossa vontade a dele e colocando em primeiro lugar em nossa vida. Reflitam sobre a vida do Salvador, o que você pode aprender com ele sobre humildade, né? Então tá aí a nossa aula. Eu espero que vocês estudem, anotem, né, no caderno de vocês, busquem do Senhor aquilo que nós precisamos melhorar, porque todos nós precisamos, e todos nós temos uma hora ou outra uma pontinha de orgulho, né, que a gente precisa vencer. Em nome de Jesus Cristo, amém.